se vai ser ou não gravado, porque como nós combinamos lá no contrato pedagógico, tudo será cumprido como está lá, tá? Muito bem. Então, comportamento organizacional, aula 3 e 4 hoje. Pessoal, tratamos no nosso contrato pedagógico tudo com detalhes. Foi um vídeo de, acho que mais de 1 hora, né? A gente conversou sobre tudo. Tudo foi demonstrado na prática, né? Processo avaliativo dentro do Moodle, eu abri, mostrei para vocês, o guia do aluno. Trabalho disciplinar no Classroom, abri o Classroom, mostrei lá o arquivo, onde está, como fazer a entrega. A prova, onde vai aparecer lá no Moodle, né? Substituição, onde vai aparecer lá no Moodle também. Né? Tratamos de vários detalhes combinados, como as coisas vão funcionar, que momento acontece o intervalo, que momento acontece a chamada, a divisão da aula em 2 momentos. Todos os detalhes foram tratados. Quem não assistiu, quem não lembra, quem não estava presente na primeira aula, tem um compromisso, é claro, né, de buscar saber do conteúdo que já passou, inclusive do contrato pedagógico, né, para saber como as coisas vão andar. Onde está? Já comentamos, no Classroom, na barra atividades, está lá o contrato pedagógico, o vídeo do contrato pedagógico. Mas no início de cada aula, pelo mínimo, eu relembro rapidamente o calendário, tá? Eu sempre vou fazer isso no início de cada aula. Eu sei que não é o caso de vocês, né, da turma de vocês, mas eventualmente acontece, né? Mesmo a gente fazendo o contrato pedagógico, falando de tudo, como vai funcionar, falando das datas, dos prazos, onde fazer cada coisa, mostrando onde fazer cada coisa, mas chega no final, né, alguém, né, reclama para a escola, o professor não avisou, o professor não disse, né, o professor não explicou, né, mesmo a gente tendo explicado. Sei que não é o caso de vocês, sei que não é a turma de vocês que isso vai acontecer, né? Mas eventualmente acontece com um ou com o outro, mesmo a gente tendo feito contato pedagógico, mesmo o vídeo sempre estando disponível lá no Class para ser revisto a qualquer momento. Às vezes acontece, às vezes tem alguém que está um pouquinho perdido nesse sentido. Então, sempre, no início de cada aula, vamos falar do calendário, para que ninguém depois, né, fique desinformado, né, sobre as coisas como elas acontecem. Embora, repito, está tudo no vídeo do contrato pedagógico com detalhes, tá? Muito bem, gente. Já peço de antemão, né, a todos que já sabem, já assistiram no vídeo do contrato pedagógico e vão assistir isso sempre, né, nas próximas aulas. Desculpa, mas isso é para aqueles que eventualmente, né, têm algum problema em relação à conexão, não viram, né, o vídeo pedagógico, perdem às vezes o início da aula, né, e às vezes vão ter, né, em uma das oportunidades pelo menos, né, a visualização do calendário, tá? Embora também o calendário já foi divulgado lá no mural do Classroom. Uma semana antes de iniciar as aulas já estava lá este calendário, tá? Dia 28/4, gente, nós tivemos a aula 1 e 2, tá? Correspondente ao conteúdo da apostila de vocês, aula 1 e 2. Foi dia 28 porque no dia 21 foi feriado, né? O que faz com que a gente esteja hoje, sexta-feira, recuperando uma aula, né? Em função daquele feriado. Então, nossa primeira aula foi dia 28/4. Tivemos o conteúdo da aula 1 e 2, tá? Além do contrato pedagógico, né? Tivemos a aula 1 e 2. Correspondente a este conteúdo, vocês têm lá a atividade avaliativa 1 no Moodle para fazer, né? Dentro lá da semana 1, atividade avaliativa 1 valendo 1 ponto. Tem prazo para fazer. Onde está o prazo da atividade avaliativa 1? No guia do aluno. Tudo demonstrado no vídeo do contrato pedagógico. Hoje, 30/4, nós temos uma aula de recuperação do feriado do dia 21/4. Conteúdo da aula 3 e 4, né? Da apostila de vocês. Correspondente a essa aula, você tem a atividade avaliativa 2 para fazer no Moodle, valendo 1 ponto. Ela está lá dentro da semana 2, né? Atividade avaliativa 2. Vale 1 ponto, tem prazo, o prazo está no guia do aluno. Importante, né? Não percam os prazos, porque depois que fechar, o prazo não terá mais como ser feita, tá? Dia 5/5, na próxima quarta-feira, nós vamos ter o conteúdo da aula 5 e 6, e vocês terão lá a atividade avaliativa 3, correspondentemente, no Moodle para fazer, valendo 1 ponto. Tem prazo, o prazo está no guia do aluno, né? Atividade avaliativa 3 está dentro da semana 3, lá no Moodle. 12/5, aula 7 e 8.
correspondente a essa aula, vocês terão lá a atividade avaliativa 4 para fazer no Moodle, valendo um ponto. Então, dentro da semana 4, está a avaliativa 4 para vocês fazerem, vale um ponto. E o prazo para fazer ela está no guia do aluno. Cuidem sempre os prazos, conforme a gente orientou e demonstrou lá no vídeo do contrato pedagógico, com todos os detalhes, né? A gente abriu o Moodle, mostrou onde estão as atividades avaliativas, abrimos o guia do aluno, mostramos onde vocês têm que ver as datas para não perder os prazos, né? Então, são 4 pontos na N1, faltam 6 pontos para 10. De onde vem os outros 6 pontos? Vem do trabalho disciplinar, né? Que vale 6 pontos, e vocês vão fazer e entregar no Classroom até 15/5. Conversamos a respeito do trabalho, os detalhes, né? Mostramos no Classroom, mostramos no arquivo, como vocês fazem lá para fazer a entrega dele. Se não lembram, perderam, não assistiram, né? Recomendo, assista o vídeo do contrato pedagógico, que tratamos isso com detalhes. Dia 19/5, a última quarta-feira dessa disciplina, não tem aula ao vivo, né? Porque no dia 19/5, o que é a prova final? No dia da prova final, então não tem aula ao vivo. Dia 19/5 é postado no Classroom as instruções de prova e o código da prova. Vocês vão ler as instruções e vão copiar o código. E vão lá abrir o Moodle. Abaixo lá da semana 1, 2, 3 e 4, vai aparecer para vocês a atividade avaliativa final. Vão clicar nela, vai pedir o código, coloquem o código, vão abrir as 10 questões da prova. São 10 questões objetivas, vocês vão responder 10, ao final vai enviar, ela já vai corrigir e vai dar a nota que ficaram na N2. Então, N1, 10 pontos. 4 das avaliativas no Moodle, mais 6 do trabalho, 10. N2, prova final, 10 pontos. Média final, N1 mais N2 divididos por 2. Mínimo 6 para aprovação, né? Ficou abaixo de 6 a média final, tem uma prova de substituição, que é feita no Moodle, né? Dia 5 de junho, 5/6, tá? Então, ficou abaixo da média, nesse dia, tem que ir lá no Moodle, acessar a disciplina de comportamento organizacional, abaixo da semana 1, 2, 3, 4 da prova final, vai estar a prova de substituição. É só clicar nela, não vai ter código, né? São 10 questões, cai todo o conteúdo da aula 1 a 8 nessa prova de substituição, que substitui a menor nota que ficou, né, entre N1 e N2, tá? Claro que na substituição precisa tirar a nota suficiente para que, somada à média ali, né, dê no mínimo 6. Tá, gente? Alguém com alguma dúvida, alguma pergunta sobre o nosso calendário e esses detalhes aí do processo avaliativo? Como é que tá para vocês, gente? Tranquilo, professor. Tranquilo, Bruna, legal, obrigado. A Janaína colocou tudo ok ali no chat. Camila, tranquilo. Nathalie também tranquilo. Rosângela, tudo ok. Gabriele, tá perfeito, legal, Gabriele. Camila, tudo certo. Muito bem. Guilherme, também tranquilo. O João mandou um tranquilo ali. Bem tranquilo, né, João? O João disse que esperava que fosse algo mais pesado, mas é bem tranquilo, né? O processo avaliativo é bem tranquilo, né? Todas essas atividades avaliativas, né, são online ali, né? Vocês têm acesso aos materiais de vocês para fazer. A chance de tirar um ponto em todas elas é muito grande, né? Tem material, acesso ao material, apostila, né? O vídeo das aulas, os slides. Então, para fazer, né, consultando o material, é bem tranquilo, né? Trabalho disciplinar é a mesma coisa, a prova também, né? Sempre acesso ao material que vocês têm para poder fazer todo o processo avaliativo, né? É bem tranquilo mesmo, tá? Espero que todos vocês tenham sucesso, né? E que atinjam a maior média possível, né? Nessa disciplina, tá? Então, vamos ao nosso conteúdo, se ninguém tem perguntas, né? Do nosso calendário, do processo avaliativo. Vamos adelante. Muito bem, gente. Então, nossa aula de hoje começa aí com as formas de administrar e a motivação. Nós já vimos lá na primeira aula, né? O principal elemento, né? Nas organizações são as pessoas. Não poderia deixar de ser diferente, né? E uma organização, no conceito, né, de que a Venato, ela é uma organização social, né, que se utiliza de recursos para atingir objetivos, né?
Então, começa com a organização social, né, sem a qual não existe, né, empresa, organização, né, que senão seria só recursos, né, e recursos por si só não atingem objetivos, né, a gente precisa de uma inteligência por trás da elaboração dos próprios recursos, né, a engenharia por trás desses recursos, né, as operações feitas a partir daqueles recursos, uso de sistema, uso do espaço físico, de máquinas, equipamentos, sistema, programação de sistema, né, criação de novos produtos, de inovação, de soluções, solução de problemas. Isso tudo depende das pessoas, depende da organização social. Tá? Dessa forma, surge o comportamento organizacional, né, após a década de 50. Né, eu lembro ali que na primeira aula a gente fez essa retomada, né, o comportamento organizacional surge mais ou menos por aquela época e toma corpo, né, na ciência da administração, fazendo parte, né, inclusive das formações profissionais da área das ciências sociais, ou seja, curso de administração, RH, né, logística, contabilidade, marketing, toda a área de eixo de gestão de negócios, né, importa muito, né, o tema comportamento organizacional. Então, cursos técnicos, cursos superiores, pós-graduação, tá? Todas essas áreas estudam a abrangência do comportamento organizacional. Porque daí que vem o resultado de fato, né? Então, não vai ser nem o dinheiro que vai fazer o resultado, não vai ser nem o estoque que vai fazer o resultado, nem o sistema, nem o computador, né? Nem o prédio da empresa que vai fazer o resultado, se não tiver pessoas, né, pensando, decidindo, né, utilizando esses recursos, certo? Então, hoje, aprofundamos, né, esses elementos a partir das formas de administrar e a motivação. Sobre motivação, já no finalzinho da primeira aula, a gente viu um primeiro autor, né, que trabalha lá a pirâmide das necessidades, que é o Maslow, né? Na pirâmide nós temos as necessidades fisiológicas, que vão progredindo até chegar às necessidades de autorrealização. Vocês vão lembrar que a gente comentou, né, que a gente veria nessa aula agora outros autores, mas que existem ali nesses outros autores pontos de contato, né, com o Maslow, que foi um dos primeiros, né, a trazer esses elementos de necessidades que geram motivação a partir do momento que são atendidas, né, e propostas para os indivíduos nas organizações. Então vamos lá. O primeiro autor da aula de hoje é o Clayton Alderfer, né, teoria ERC, existência, relacionamento e crescimento. Então ele continua utilizando, né, aqueles termos necessidades que já vinham lá da teoria do Maslow, né? O Maslow classificou com outros nomes, mas vejam, existem pontos de contato. Na teoria ERC do Clayton Alderfer, as necessidades de existência, elas estão conectadas àquele pensamento do Maslow. No Maslow, na base da pirâmide do Maslow, nós temos lá necessidades fisiológicas, necessidades de segurança. Ambas se conectam a esse pensamento da teoria do Alderfer. As necessidades de existência estão relacionadas à busca do indivíduo, né, pela manutenção da vida, da existência, né, suas necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, né. O indivíduo busca naturalmente, né, a sua sobrevivência, né. E claro, as organizações buscam, em contrapartida, oferecer os meios de subsistência àqueles indivíduos, né, que fazem parte do seu grupo empresarial, seus colaboradores, líderes, gerentes, gestores, enfim. Né? Então, nesse aspecto, a necessidade de existência, ela é atendida e ela é um fator motivacional. Se desatendida, é um fator que não motiva ou então causa insatisfação. Né? Se a empresa não tem uma boa política, né, de cargos e salários, né, se a empresa não tem um bom ambiente de trabalho, é algo inseguro, né, essa necessidade de existência não é atendida pela organização, né, isso causa desmotivação. Por isso, o Alderfer coloca necessidade de existência como um fator motivacional. Ele também trabalha as necessidades de relacionamento, são aquelas necessidades sociais, né, também presentes lá, né, no pensamento do Maslow, né, as necessidades sociais. Aqui, as necessidades de relacionamento, né, trabalhadas por Alderfer, vão no campo da afetividade existente na relação entre os indivíduos, a amizade, a empatia, a capacidade, né, de
se relacionar, né, individualmente. Dentro dos processos organizacionais, né, claro que a empresa deve motivar, né, e deve, de alguma forma, trabalhar essas relações do seu grupo humano, né, para que ele possa se desenvolver, né, e trazer sempre melhores resultados, né, que traz sempre, né, algo positivo, não só para o grupo, enquanto desenvolvimento, né, maturidade do grupo, porque isso vai criar para esse grupo, né, um clima organizacional, uma cultura organizacional salutar, né? As pessoas gostam de estar lá entre aquelas pessoas, né, que fazem parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, né, durante o trabalho. Precisa ser atendida essas necessidades de relacionamento, né? Inclusive, muitas empresas trabalham momentos, né, dentro do seu ano, né, dentro de diversos períodos aí, oportunizando esses momentos que um grupo possa, né, trabalhar essas afinidades, né, para melhorar os relacionamentos, né? São momentos comemorativos, né, momentos festivos, né, que essa empresa ou as empresas tentam também trabalhar nesse sentido. Necessidades de crescimento é um outro fator motivacional trazido pelo Clayton Alderfer, porque, né, há um ponto de contato de novo aqui, né, com as teorias lá do Maslow, né? Lá no topo da pirâmide de Maslow temos lá, né, a necessidade de status, a necessidade de autorrealização, né, que é condizente com a teoria trazida pelo Alderfer. Todas as pessoas trazem em si, né, essa necessidade de se desenvolver, de progredir, né, de alcançar algo maior, melhor, né, para si e para os seus. Então todos têm necessidade de crescimento, né? Claro, guardadas as proporções, né, guardadas, né, as capacidades, né, e competências de cada um, mas todos têm, né, essa vontade de crescimento. E as organizações, é claro, respondem a isso como, né, com políticas igualmente, né, políticas de cargos e salários, política de desenvolvimento desse grupo humano, tá? Não sei se alguém quer falar, acho que alguém habilitou o microfone. Alguém quer falar, gente? Alguém quer trazer alguma pergunta, dúvida, alguma participação? Não? Foi sem querer aí? Talvez clicou sem querer no microfone. Tranquilo. Sempre quiserem participar, a gente fiquem à vontade, tá? Mandem pelo chat. Claro que o melhor sempre é pelo microfone, né? Que a gente atende na hora. Cliquem em levantar a mão ali, né? E a gente cede a palavra para vocês participarem, tá? Então, o primeiro autor, teoria ERC, Clayton Alderfer, necessidade de existência, necessidade de relacionamento, necessidade de crescimento, tá? Claro que as necessidades atendidas no âmbito organizacional vão gerar motivação, o desatendimento, né, vão causar desmotivação, insatisfação. Precisamos relembrar do detalhe, né, que a gente já tratou na aula anterior. Não há responsabilidade única e exclusiva da empresa com relação à motivação, né? A gente viu que a motivação é um elemento dual, né? Ou seja, tem, claro, né, a parte, né, externa, que causa ou não motivação nos indivíduos, e tem a parte interna, né? O indivíduo pode se automotivar, né, e buscar essa compreensão, né, e esse propósito também, né, naquilo que ele faz, na forma como vive, nas escolhas que resolve ter, né, tanto no âmbito profissional quanto na vida pessoal. Então sempre tem essa dualidade, né, da motivação. Nós temos o ambiente externo e nós temos o campo interno, né, o campo das emoções, né, da psique do indivíduo, que fazem com que haja também um elemento interno de motivação. Tá? Um outro autor que trata os aspectos motivacionais é o Frederick Hesberg. Ele traz a teoria dos dois fatores, né? São os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Tem uma distinção bem clara entre os dois, né? Os fatores higiênicos, o desatendimento vai causar a insatisfação. Os fatores motivacionais, o atendimento deles vai causar a satisfação. Sendo que os fatores higiênicos estão relacionados, né, da forma como esse indivíduo, esse colaborador se relaciona com a empresa, fatores higiênicos, fatores motivacionais, a forma como o indivíduo, né, se relaciona com o cargo que ocupa. Tá? Então, primeiro, os fatores higiênicos, que é a forma como esse indivíduo se sente, né, como ele percebe, né, quais são as suas sensações em relação à empresa, né, como ele
convive naquele espaço. Alguns fatores que são determinantes para isso, tá? Os fatores higiênicos. As condições de trabalho, os salários e os prêmios, né, de produção, benefícios e serviços sociais, a cultura organizacional e a relação com o gestor. Vejamos que são elementos, né, que são do âmbito da gestão da organização, né? A empresa pode influir sobre as condições de trabalho, né, salários e prêmios, benefícios, a cultura e as relações com a liderança. Então, sempre tem um aspecto da empresa, né, que ela influencia nestes elementos, tá? A insatisfação no cargo vai depender desses fatores higiênicos, tá? A presença deles já é algo esperado, né? Então, ter boas condições de trabalho não causa necessariamente satisfação, mas a sua ausência causará insatisfação, certo? Em relação aos fatores motivacionais, que é o segundo fator da teoria do Herzberg, né? Esses fazem relação do indivíduo com o cargo que ocupa, a sua função, né? Aquilo que executa, as operações que faz no dia a dia, tá? Estão relacionados a isso o trabalho em si mesmo, né? Aquilo que ele faz, a realização pessoal desse indivíduo com aquilo que ele faz, o reconhecimento das suas entregas, né? Esse trabalho, né, essa função que eu ocupo, né, aquilo que eu faço é reconhecido pela empresa, é reconhecido pela liderança, o progresso profissional, a possibilidade de progredir, né, não só monetariamente através das faixas salariais ao longo do tempo, mas também, né, em termos de cargos, e a responsabilidade, né, que é delegada a esse indivíduo, né, o quanto do trabalho que ele faz, ele detém de responsabilidade sobre ele. O atendimento desses elementos, não só estes, né, mas esses são um dos principais, satisfação no cargo, tá? Causa satisfação naquilo que ele faz, né? Então a satisfação depende dos fatores motivacionais. Muito bem, gente. Vimos até o momento dois autores, né? O Clayton Alderfer, né, com a teoria ERC, e o Frederick Herzberg, com a teoria dos dois fatores. Até o momento, com esses dois autores, gente, como é que está para vocês? Se tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, querem fazer uma declaração, coisa, como é que está para vocês? Michel colocou tudo tranquilo, a Júlia Santos colocou um tranquilo aí no chat, o Eduardo também colocou um tranquilo, o João levantou a mão, quer falar, João? Eu fiquei com uma dúvida sobre o porquê da palavra higiênico. A palavra higiênico, né, ela está mais ligada ao sentido de a saúde da relação, né, do que o termo utilizado nos dias atuais, né, porque o higiênico nos dias atuais a gente liga muito à limpeza, né, a saciedade, né, da limpeza do espaço físico, às vezes, né, algo limpo, né, cristalino, né, com ausência de impurezas, né, como algo higiênico. Mas esse sentido aqui é na saúde da relação do indivíduo com a sua organização, tá? Então o higiênico aqui tem esse cunho, tá? Não tanto com relação ao termo como ele é utilizado nos dias atuais. Certo, João? Consegui te ajudar aí? Sim. Certo, obrigado. Gabriele colocou no chat sobre o autor ali, o que seria mesmo a necessidade de existência, não consegui compreender. O primeiro autor, vamos voltar ali, necessidade de existência. Tá? Lembra que quando a gente trabalhou lá o Maslow, né, na base da pirâmide de Maslow, nós tínhamos lá necessidades fisiológicas e necessidades de segurança, né? Essas duas lá do Maslow se ligam a essa necessidade de existência aqui do Aldrin, né? Então, o que ajuda a gente pensar bastante o que ele quis dizer, né, sobre essa necessidade de existência. Todos têm necessidade de existir, de fato, né? Mas todos têm necessidade de manter, né, essa existência. Para a manutenção da existência, aí se liga com as necessidades fisiológicas lá do Maslow, né? O que a gente precisa para a manutenção da existência, né? O atendimento, por exemplo, né? Nossas necessidades de alimentação, hidratação, entre outras coisas, né? Necessidade de segurança, lá do Maslow, né?
um espaço, né, uma moradia, por exemplo, né? Essas são necessidades de existência, e aí as organizações respondem a essa necessidade de existência, né, e nós falamos isso aqui no momento que a gente tratava dessa teoria. As organizações respondem como, né? Ofertando ao seu grupo de trabalhadores, né, benefícios, salários, né, estabilidade, alguma estabilidade, né, em relação à manutenção daquele emprego, né, para aquele indivíduo. Claro que isso é variável de empresa para empresa, né, mas quanto mais facilmente a empresa atende essa necessidade de existência através dessas respostas, né, mais esse grupo de trabalhadores, né, os colaboradores, se sentirão, né, motivados nessa relação de trabalho. Tá, Gabriele, consegui te ajudar? Muito bem, legal. Obrigado pela pergunta. Bacana, gente, vocês estão participando, né, estão fazendo perguntas, isso é muito bom, isso enriquece a nossa aula, né, e se torna esse momento mais rico e mais dinâmico, né, que se ficar só o professor, né, trazendo as informações, né, e vocês não participarem, não fica tão legal, né, fica legal quando vocês participam, então a participação de vocês é sempre bem-vinda, tá? Muito bem. Então vimos o Clayton Alderfer e vimos os dois fatores, né, do Hasberg. Então vamos ao nosso próximo autor, que é o David McClellan. Né? O nome dele é difícil de falar, né? Um trava-língua. Mas ele é autor da teoria da realização. Tá? Ela tem esse nome, mas tem 3 fatores, né? Necessidade de realização, necessidade de poder e necessidade de associação. Vejam bem, né? Lá daquela origem, né, da pirâmide de Maslow, depois vieram os outros 2 autores, né? Agora aqui com o David McClelland, nós temos uma das necessidades, né, que não era tão evidente nos outros, que é aquela necessidade do meio, e a gente já vai falar dela. Mas a primeira necessidade, a necessidade de realização, né, está presente ali, né, desde lá de Maslow, e já passa pelos outros autores. A necessidade de realização é aquela necessidade que o indivíduo tem de se sentir satisfeito, né, nas atividades que realiza, né, isso estava presente lá nos outros autores, né, de obter êxito, né, através da sua atividade laboral, né, se sentir realizado com aquilo que faz. E claro que a empresa precisa, né, ofertar essas possibilidades, né, para esse indivíduo, né. Agora, a necessidade de poder, né, ela surge aqui de uma forma diferente. A gente pode dizer assim, professor, mas lá nas necessidades, né, da pirâmide de Maslow, já tinha ali necessidades de status, por exemplo, né, que se relacionam também um pouco com isso, né, necessidade de poder. Mas lá estava um pouco subreptício, né, assim, uma necessidade de alcançar um nível, né, social, reconhecimento na relação dentro da organização. Aqui não, né, uma necessidade de poder mais explícita. Né, então, o McClellan diz isso, né, que existe uma necessidade de controlar e influenciar outras pessoas, que isso é uma necessidade humana, né, e que naturalmente ela se reflete nas relações, tá? Às vezes de uma forma consciente, às vezes de uma forma, né, inconsciente. Né? Isso é natural, seria natural do indivíduo, né? Essa necessidade, né, do convívio de influenciar os demais. Claro que esse elemento, né, vai ser depois mais trabalhado, mais desenvolvido por outros autores, né, com relação às lideranças, que as lideranças que surgem naturalmente, né, no meio dos grupos humanos, e que eventualmente nas organizações, né, vão ocupar cargos formais de liderança, ou até mesmo vão, né, fazendo parte dos grupos, ser lideranças informais, que não necessariamente tenham cargos, né, mas têm essa capacidade de influenciar os demais. E o David McClellan, então, diz que isso é uma necessidade natural, né, dos indivíduos. E ele trabalha também a necessidade de associação. Está relacionado à necessidade de relacionamento humano, né? E essa já apareceu, né, nos outros autores. O McClellan traz aqui sob o nome associação. Significa o quê, né? Capacidade de conexão, né, dos indivíduos um com os outros, né? A necessidade de se relacionar, necessidade, né, de criar laços afetivos, né? Fortalecer e se aproximar
né, de indivíduos que tenham, né, o mesmo tipo de pensamento, as mesmas ideias, né, os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, né? Então, essa necessidade de associação é vista também como uma necessidade natural, né? Que causa, então, né, um comportamento, né, dos indivíduos de buscar os seus iguais para se sentir fortalecido, né, se sentir seguro em relação ao grupo que faz parte. Sobre o David McClellan, gente, essas necessidades dele, como é que ficou para vocês? Tranquilo? A Janaína colocou sim, Rosângela também, Michel também colocou sim. Legal, gente. O Guilherme também colocou sim. A Karen também colocou sim. Vocês notam, né, que é um processo encadeado, assim, entre um autor e outro, né? Mesmo que eles sejam sucessivos, alguns são contemporâneos, mas outros passou uma década ou duas de um para o outro, né? E existe uma complementariedade, né? Algumas coisas ficam similares, mas outras vão sendo acrescentadas e se moldando, né? De acordo com a evolução da ciência da administração, que é sempre bastante interessante, tá? O João colocou mais claro que dente recém-escovado. Boa, João, gostei da comparação. É isso aí. Vamos adiante. Outro autor que faz parte das teorias motivacionais, né, é o Douglas MacGregor. Ele é autor da teoria XY. Essa teoria XY, né, ela busca trazer dois extremos, né, da forma como, né, se vê os indivíduos nas organizações, nos grupos humanos. Tá? São teorias diametralmente opostas, né? Então, dois extremos, significando que, né, entre esses dois extremos, é claro, né, fica subtendido na teoria do MacGregor que existem, né, gradações, né? Então, entre o branco, né, e o preto, né, existem escalas de cinza, né? Então, para sair de uma cor para chegar na outra, né, existem essas gradações, escalas de cinza. Na teoria XY, a mesma coisa, tá? A teoria X é um extremo, a teoria Y é outro, né? Vão existir gradações, né, entre uma e outra, tá? Então, o que ele diz na teoria X, né? Na teoria X são pressuposições de que, né, os indivíduos, colaboradores, apresentam uma falta de amadurecimento, né? Um desapreço ao trabalho, um desapreço ou uma pouca vontade de crescer, de evoluir, que as pessoas não são automotivadas, né, que as pessoas não têm vontade, né, por si só, de alcançar maiores realizações. Tá? Então, essa é a teoria X. Na teoria Y, ele diz que não, ao contrário, né? Se pressupõe que as pessoas, né, elas são automotivadas, né, que elas são autodisciplinadas, que naturalmente as pessoas buscam evoluir, crescer, se desenvolver, né, elas buscam propósito no trabalho. Então, são teorias bem opostas, né? E, claro, a depender, né, de cada indivíduo, da sua origem, da sua cultura, da fase de desenvolvimento da vida que o indivíduo se encontra, a gente pode encontrar realmente, né, os dois extremos e gradações de indivíduos nesses dois extremos. Tá? Em relação às duas teorias, o MacGregor ele diz que, então, o líder, né, teria comportamentos diferentes para cada tipo, né, de indivíduo. Na teoria X, ele diz que o gestor, o líder, seria mais distante, né, utilizando-se de repreensões, distribuindo ordens e tarefas. Na teoria Y, como o trabalhador é visto dessa forma, né, e a liderança, a gestão, inclusive, buscaria a participação do grupo, né, compartilhando das decisões, né, e das soluções dos problemas que se enfrentam. A Rosângela colocou no chat como a diferença dos cromossomos entre mulher e o homem. Eu não entendi muito bem a colocação dela. De repente foi em algum momento, alguma fala, Rosângela? Rosângela levantou a mão. Fala, Rosângela.
Eu me referia ao nosso cromossomo, né? Nós somos X e somos Y, homem e mulher. Será que é por isso a diferença, X e Y? Com certeza o oposto mesmo. Tu fez uma analogia aí, mas essa não era a ideia dele. Mas com certeza somos opostos. Não, tem, né? Tem diferenças, né? O fato dos cromossomos aí serem diferentes fazem a gente ser totalmente diferentes biologicamente, né? Exatamente, Rosângela. Legal. A gente poderia dizer, né, fazendo uma brincadeira aqui com essa história que a Rosângela trouxe, né, que com certeza as mulheres se enquadrariam na teoria Y, né, e nós homens na teoria X, né? Nós somos os preguiçosos e elas que fazem as coisas acontecer de fato, né? Muito bem, obrigado, Rosângela. O Michel colocou que não é bem assim. Muito bem, gente. Então, MacGregor, né, trouxe essas duas teorias, teoria X e Y, e aí tem esses dois campos opostos, né, e claro, aí fica subentendido as gradações, né, de indivíduos que estão evoluindo, né, entre ambos os espectros, tá? A Janaína disse que gostou dessa. O Luciano colocou nem sempre, depende, né? Cada caso é um caso, é verdade. Foi só uma brincadeira, né? Foi só uma brincadeira. Muito bem. Então, gente, vamos adiante aqui para o nosso próximo autor. Esse tem um sobrenome bem diferente, né? É o Vroom. Ele traz a teoria da expansão. Inclusive, a forma dele tratar os termos, né, na teoria dele, né, foge um pouquinho daquelas ideias, né, dos outros autores de tratar são necessidades que atendidas, né, vão trazer algum tipo de motivação ou não motivação, né? Ele muda essa terminologia, né, trazendo um aspecto de relação, né, como o indivíduo se relaciona, né, com o meio. Então sempre tem um aspecto interno, né, de percepção desse indivíduo no meio em que ele se encontra. E essa relação do meio interno com o externo, causa impacto nesse processo de motivação. E aí a gente retoma aquilo que a gente falava, né, lá na primeira aula, que a motivação ela é dual, né, que o meio tem aspectos que vão influenciar e o indivíduo também tem os seus, né, o indivíduo tem sua liberdade de agir, liberdade de pensar, seu livre-arbítrio, né, para tomar decisão, né, e executar ou não aquilo que lhe move, né, enquanto propósito e vontade. O Vroom vai buscar esse aspecto, né, e ele muda, então, trazendo essas relações, tá? Quando ele fala dessas relações, é sempre a relação do indivíduo com o meio, né, e a sua percepção naquilo que se traz. Na primeira relação, ele coloca que existe ali uma relação entre esforço e desempenho. Então, é do indivíduo para o meio, né? Então, ele traz uma pergunta para a gente fazer esse raciocínio. Ele coloca, se eu me esforçar, o indivíduo pensando, né? Fazendo uma provocação. Se eu me esforçar, meu desempenho vai melhorar a ponto de o meu desempenho ser percebido, o meu avanço ser percebido, então é o indivíduo se relacionando com o meio. Ele fala, né, que é isso, né, essa relação, essa dualidade é que vai fazer o indivíduo se sentir ou não motivado. Né? Claro que se o esforço, né, for reconhecido como desempenho, né, isso vai causar a motivação e um ciclo positivo, né? Um esforço reconhecido gera desempenho positivo e se torna um ciclo virtuoso, né? Se eu me esforço e tenho meu desempenho reconhecido, certamente esse esforço tende a perdurar no tempo. No segundo aspecto, ele traz a relação desempenho-recompensa. Então, o meu desempenho é reconhecido. A próxima internalização é, se o meu ótimo desempenho é reconhecido, né, eu recebo algum tipo de recompensa sobre esse desempenho, existe uma recompensa para o bom desempenho, isso é um outro aspecto interno dessa dualidade, né, interna e externa. Então, eu me esforço e eu tenho meu desempenho reconhecido. Esse desempenho reconhecido traz recompensa ao longo do tempo, né?
redobrado esse desempenho positivo, né, ao longo de meses, ano, né, existe a possibilidade do indivíduo subir na carreira, né, se desenvolver dentro daquela organização? Se sim, é um fator motivacional. Se não, tende a recrudescer, né, esse desempenho dos indivíduos. E o terceiro aspecto é a relação recompensa-metas pessoais, né? Então, o meu esforço, né, leva a um desempenho positivo, que reconhecido leva ou não a uma recompensa. Se essa recompensa vier, né, de novo, uma análise interna em relação ao externo. Se essa recompensa vier e se o cargo, né, que ocupar, né, esse cargo que ocupar é o cargo que eu quero ou não, também é um outro elemento que pode ser motivacional para o indivíduo ou não, né? Então, eu vou continuar buscando atingir aquela meta se a possibilidade de alcançar o cargo é aquele cargo que eu desejo, né? Então, também isso é importante no desenvolvimento, né, das políticas de cargos e salários nas organizações, né? Ofertar as oportunidades, né, para os diferentes tipos de indivíduos, né, para as diferentes perspectivas de crescimento, para manter sempre um aspecto motivacional positivo nessa dualidade, né, interna e externa da relação com o meio. Tá? Então, o Vroom, né, na teoria da expectação dele, ele traz bastante essa relação dual, né, do interno, da psique do indivíduo, com o meio, né, organizacional. Sobre o Vroom, gente, a teoria da expectação, alguma dúvida, alguma pergunta? Como é que ficou para vocês? A Tawane colocou tranquilo, Rosângela também, Gabriele, Michel, Guilherme, tudo certo, o João colocou um ok. O Janaína levantou a mão, quer falar, Janaína? Para mim apareceu aqui que tu clicou no levantar a mão. Não sei se tu está com o teu microfone desabilitado. Se tu levantou a mão para falar. Isso, oi. Tá. Tudo bom? Professor, não, então ali na questão da atividade avaliativa, a questão número 9, então a resposta é essa, então essa expectação de Vroom, é essa que é a resposta certa, então? Eu não posso dizer qual a resposta certa, porque é uma avaliativa, né? Mas a teoria da expectação é a teoria de Vroom e tem esses três elementos, essas três sempre que, tipo, eu posso entender assim, sempre que a pessoa gera uma dúvida nela, alguma coisa de como, conforme o que ela for fazer vai gerar alguma coisa, então eu sempre coloco nessa teoria. Isso, essa teoria que trata desse aspecto dual, né, do interno com o externo, né, essa pergunta que o indivíduo faz para si mesmo, comparando com o meio, o que ele vai obter lá do meio. Tá, essa é a teoria da expectação. Ah, então tá certo, tá? Então obrigada, professor. Obrigado, Janaína, obrigado pela pergunta, pela participação. Muito bem, gente. Vamos adiante, então, para o próximo autor. O próximo autor é Stacey Adams, né? Essa teoria traz um único elemento, né, que é a justiça. É a chamada teoria da equidade. Ela se relaciona à percepção de justiça. Tá? Então, essa teoria diz que os indivíduos, que as pessoas, né, vão se sentir mais ou menos motivadas, né, no grupo humano, né, no grupo organizacional, onde elas atuam, onde elas trabalham, se, né, as perceberem que as relações são tratadas com justiça. Ou seja, o bom desempenho, né, de um indivíduo, né, ele é recompensado da mesma forma, com o mesmo peso e os mesmos parâmetros, né, para outro indivíduo que tenha o mesmo tipo de desempenho. Né? Não haja, então, injustiça, que haja equidade. Porque se os indivíduos percebem que existe uma recompensa, seja material, financeira, ou uma recompensa psicológica, um reconhecimento do trabalho feito, eles percebem que
dois indivíduos, por exemplo, do grupo, tiveram o mesmo desempenho e apenas um é reconhecido, isso é percebido como injustiça. Ou seja, por que eu vou me esforçar, né? Por que eu vou buscar ter um melhor desempenho se eu corro o risco de não ser reconhecido? Há uma escolha, né, injusta nesse caso. Ou então, os indivíduos têm desempenho positivo, né, não tem recompensas materiais, não tem recompensas psicológicas, mas um indivíduo que não tem desempenho, né, reconhecido como positivo, né, ou não atinge as metas, enfim, esse indivíduo é alçado do grupo e recebe uma recompensa. Então o grupo todo olha isso com injustiça. Ou seja, aqueles que têm desempenho positivo não são reconhecidos, aqueles que têm um outro tipo de relação lá têm um reconhecimento. E isso causa desmotivação no grupo e traz, é claro, né, baixo desempenho, piores resultados. Essa é a base da teoria da Stacey Adams. Ela tem um único elemento, né, que traz, então, essa teoria, que é a questão da percepção de justiça. Nesse sentido, por ser um único elemento, é a teoria mais simples, né, da percepção da justiça dentro dos grupos. Claro, gente, isso, como é uma tese, uma teoria das Stacey Adams, né, do campo do behaviorismo, da teoria comportamental, isso se aplica também, né, não só a grupos organizacionais, mas qualquer outro grupo humano, né, essa percepção aí de justiça, se ela é quebrada, né, causa desmotivação do grupo, né, e às vezes até dissolução de um grupo, né, a depender da gravidade da situação, tá? O João colocou que pode trazer até conflito, exatamente, João. Pode trazer conflito, né, inclusive dissolução de grupos, né, em meio social, né, em grupo humano social, né, na sociedade, enfim, né, pode gerar, inclusive, né, conflito entre diferentes grupos, né, pode gerar, né, uma série de problemas sociais, né, de conflito, que pode gerar uma série de coisas, né, que podem gerar até, e aí, claro, a história nos conta isso, né, as guerras civis que aconteceram, né, entre grupos humanos da mesma nação, né, é muito em relação a isso, né, o grupo que se sentiam injustiçado frente a outros grupos, né, acabavam gerando, né, esses conflitos que levavam até guerras civis, né, a gente conhece aí as guerras civis da Europa, né, da América do Norte, aqui no Brasil também, né, a gente teve diversas guerras civis, né, a Cabanada, a Guerra de Farrapos, né, são guerras civis que aconteceram dentro do nosso território, grupos humanos da mesma nação, né, mas que por percepção de justiça, né, que, né, enfim, não era equânime, não era, né, equilibrada, gerava esses conflitos que levavam até a esse ponto, né, que é muito grave. Claro que isso tem um reflexo dentro, né, das organizações também, né, a teoria da equidade, claro que numa dimensão, né, muito própria das organizações, né, mas que gera a tal da desmotivação, né, que faz com que os indivíduos, talvez não tenham um conflito, né, assim, tão perceptível, né, mas internamente, né, causa essa questão, né, bom, se não é justo, né, se não tem a equidade no processo, então, por que eu vou atingir aquela meta, né, por que eu vou buscar um desempenho mais superior, né? Então isso gera esses problemas dentro do processo organizacional, né? Mas no social pode gerar problemas bem maiores, né? Bem graves, inclusive. Rosângela colocou ali no chat, assim, é bem injusto reconhecer um e não o outro que tenha tido o mesmo desempenho em algo. Assunto sério. Verdade, Rosângela. Isso, né? Não só quando a injustiça, a percepção de justiça é conosco, né? Claro que quando acontece com a gente, né, isso é claro, é direto, é patente, é óbvio e causa desmotivação. Mas uma desmotivação também vem, né, pela questão da empatia, né? Ou seja, eu faço parte de um grupo, aquelas pessoas trabalham comigo, a gente se esforça para atingir os mesmos objetivos, né? E se alguém do meu grupo tem mérito e não é reconhecido, isso me impacta também. Mesmo que o mérito não seja meu, mesmo que o injustiçado não seja eu, né? Por uma questão de empatia, né? A gente também sente, né, essa injustiça quando é feita com alguém, né? Isso chama empatia, e isso está, né, dentro do aspecto dessa teoria da Stacey Adams, né? O Guilherme colocou no chat, infelizmente acontece bastante frequência. É um erro, é uma falha de gestão, né, Guilherme?
às vezes da política organizacional, às vezes de algumas lideranças, né? E é uma falha de gestão, né? O João colocou ali, exato, é como se todos tirassem 6 na prova, que está por vir, e o senhor vir aqui elogiar meia dúzia. É verdade, né? Exatamente. Seria injusto, né? Gabriele, principalmente se for um líder de verdade, a empatia é bem presente. Com certeza, né? Muito bem. Então, teoria da equidade, né? Stacey Adams trouxe esse elemento de percepção de justiça, tá? Se a gente pensar de novo nos autores anteriores, né? A Stacey Adams complementa, né? Ela não segue alguns pensamentos ali de forma direta, né, dos outros autores, mas ela traz um elemento novo, né, que não estava sendo tratado, pelo menos de forma direta, né, nos demais autores, tá? Então a importância é muito grande aí dessa autora, né, nas teorias motivacionais. E nós temos um autor bem controverso, né, que é o Skinner, controverso por às vezes ser mal interpretado ou mal entendido, né? E a gente já vai falar um pouquinho por que isso ocorre, né? A Rosângela colocou que simpatizou com a Stacey Adams. Legal, Rosângela. Dá uma procurada nessa autora aí para ler alguma coisa dela. Provavelmente, não tenho certeza, tá? Não quero falar bobagem, mas talvez a gente tenha até alguma coisa, né? Da autoria aí da Stacey Adams ou algum outro autor falando dela, né? Na biblioteca virtual da escola. Vocês sabem que vocês têm acesso à biblioteca virtual, né? Entrando no site da QI, lá na aba Serviços, né? Tem lá a biblioteca virtual com login, né? URL, aluno de aluno, vocês têm acesso à biblioteca virtual e tem alguns livros lá para vocês. Quem sabe tem lá algum livro da Stacey Adams ou talvez de algum autor falando a respeito, né? Na teoria dela. Então fica a dica aí, Rosângela. Quem sabe tu te aprofunda nesse estudo aí. É bacana quando a gente gosta, né, de um autor e vai atrás, estuda, enfim, aprofunda. Bacana, Rosângela. Valeu. Então, gente, nosso próximo autor é o Skinner, né? Ele traz a teoria do reforço. É uma teoria importante e ela tem reflexo na realidade, né? Na observação dos estudos que o Skinner fez, né? Mas ele é controverso porque às vezes é mal interpretado, mal entendido, né? Por ter utilizado a palavra punição, talvez. A teoria dele, né, aborda reforço, punição, tratando que os comportamentos adequados, né, devem ser reforçados através de reconhecimento, né, através, enfim, de recompensas. Tá? Reconhecimento e recompensa. E os comportamentos que sejam inadequados, né, inoportunos, né, devem ser punidos. E aí, o motivo pelo qual, né, existem outros autores, outros pensadores, né, outros teóricos que criticam a teoria do reforço do Skinner, né, pegando a palavra punição, né, entendendo que o Skinner está falando, então, que as pessoas devem ser punidas de uma forma direta, enfim, né, que seria algo, um aspecto negativo, né, dessa teoria dele. Mas a punição que o Skinner trata aqui, né, é a punição, na verdade, da ausência do reconhecimento, não algo a ser infligido, né, ao indivíduo. Né? Então, uma interpretação aí equivocada. E por isso muita crítica em relação ao Skinner. Se você não pode pesquisar, né, a teoria de reforço do Skinner, você vai encontrar muitos autores, né, se opondo a essa teoria dele, né, criticando. Mas, de fato, aqui é reconhecer o comportamento adequado, né, e não premiar e não reconhecer o comportamento inadequado. Ele usou a palavra punição, ou seja, o indivíduo que não recebe uma premiação, não recebe uma recompensa, por si só já está sendo punido nesse sentido, né? Porque ao ver que os outros que têm comportamento positivo são recompensados, quando eu não tenho esse comportamento, eu sou punido porque eu não sou recompensado. Então a ausência da recompensa seria a punição dessa forma, tá? E aí fica... Então, ressalto esse pequeno detalhe, tá? Inclusive, é claro, né, a gestão de pessoas, né, que decorreu depois, ao longo das décadas, né, que surgiu, enfim, com aqueles subsistemas do Chiavenato, né, vai trabalhar essa questão aí de recompensas, né, de
atingimento de metas, né, e de, inclusive, políticas, né, como PLR, PPR, como forma de reconhecer o esforço das pessoas. Então tem aí uma teoria de reforço, aqui, esse lado do Skinner, né? Mas é claro que aquele que não atingiu a meta, qual vai ser a punição dele? Não receber aquela recompensa, né? Então, quando vocês verem aí algumas críticas ao Skinner, né, lembrem desse detalhe, né? Ele usou a palavra punição, mas com esse sentido, né, de não recompensa a quem não atinge aquilo que é adequado, tá? Ficou entendido isso, gente? Em relação à teoria de reforço do Skinner? Certo? Janaína colocou sim. Legal. O João também colocou sim. Tawane também. Michel também. É muito importante, né, esse princípio do Skinner, né? Só que, realmente, se a gente for pesquisar na internet, a gente vai achar bastante crítica aí por causa do uso da palavra, né? Talvez se ele tivesse utilizado outro termo, né, ele não tivesse sido tão criticado assim, mas dá para compreender a ideia, né? O Guilherme também colocou, ficou sim, tranquilo. Legal, gente. André também. Bacana. Marcelo também colocou sim no chat. Muito bem, gente. Vamos adiante, então. Bom, visto todos esses elementos, né, de motivação, a Rita colocou no chat, hoje a forma de punição nas empresas seria a advertência. Não nesse aspecto da teoria de reforço do Skinner, né, Rita? O que ele trata seria a recompensa relacionada a um comportamento positivo, né, o reforço do comportamento positivo, do atingimento de metas, por exemplo, né, em que a gente tem ali uma premiação, seja financeira, né, material, um reconhecimento, né, do bom trabalho feito, né. A punição seria, né, nessa parte comportamental, seria, né, não dar o reconhecimento a quem não tem aquele comportamento, enfim, né. Essa questão da advertência, ela vai surgir bem depois, né, aqui no Brasil, né, na década de 50, 60, 70, com a CLT e com o Código Civil, né, possibilitando as organizações, né, fazer algum tipo de controle, né, dos seus processos, tendo o chamado, né, direito de autodeterminação, lá, né, em que a empresa pode, então, né, determinar, né, o que fazer, como fazer, quando fazer, determinar normas e regras, né, dentro da organização, e aí, quando houvesse algum descumprimento dessas normas e regras, a empresa poderia, né, fazer esse tipo de ação, né, certo? Marcelo colocou um caso, professor, em relação ao que a Rita falou, 3 advertências para ganho de justa causa na carteira e lá abranger alguma das teorias que iremos estudar. Aí questão de legal, né, advertências, justa causa, né, a suspensão, a gente vê esses elementos na disciplina de Direito e Legislação. Aí são os aspectos legais, né, da relação de trabalho, né, não estão tão ligados assim à questão comportamental, né, estão mais ligados ao direito do trabalho, às normas trabalhistas, à CLT, o direito do trabalho, então. Inclusive, gente, já antecipando um pouquinho da disciplina de Direito e Legislação, já que surgiu essa questão da advertência, né, na lei, o que a gente tem? A gente tem a figura da justa causa e da suspensão, tá? A advertência, ela é uma jurisprudência aceita pelo Poder Judiciário, porque a advertência é vista como algo menos danoso, menos gravoso ao colaborador. Então, quando o indivíduo é advertido, né, ele continua recebendo seu salário, né, vale transporte, vale refeição, recebe uma advertência, né? Olha, tu descumpriu essa regra, não faz mais isso, assina aqui, pronto. Agora, uma suspensão, uma justa causa, ela é mais gravosa, ou seja, quando o indivíduo é suspenso, ele não recebe salário por aqueles dias da suspensão, nem vale transporte, nem vale refeição. A justa causa, ele perde diversos direitos, né? Então, a advertência, ela é admitida pela jurisprudência. Tá? Mas, legalmente, na lei, o que tem é justa causa e suspensão. Certo? A empresa poderia ir direto para uma suspensão, ir direto para uma justa causa.
Mas aí pode dar a tal da advertência que é admitida por jurisprudência, que é um outro termo lá, enfim, quando a gente entrar na disciplina de Direito e Legislação, né, vamos desenvolver bastante isso. É bem bacana também essa parte do direito, né, mas não guarda tanta relação assim com a nossa questão do comportamento organizacional, né. O João coloca a ausência de um respaldo sobre o serviço prestado, tipo isso, porque embora não tenha algo negativo, também não se ouviu nada positivo. Rita, ok. Marcelo, as teorias só envolvem o comportamento dos indivíduos dentro do local de trabalho. A parte comportamental, né? A gente está falando aqui como motivar as pessoas e como existe essa dualidade, né? A parte do indivíduo no processo motivacional, a parte da organização na hora de motivar as pessoas e como isso pode ser feito, né? Pela organização, né? Então a gente está falando de motivação de pessoas, né? E não dessa parte legal, né? Essa parte legal vai ser lá na disciplina de Direito e Legislação, tá? Camila, mas a advertência é invenção da empresa? Não é invenção da empresa, Camila. Isso é admitido pela jurisprudência. É um termo lá jurídico, né? A gente gastaria um tempo aqui da aula para tratar disso, né? Mas quando entrar na disciplina de Direito e Legislação, né? Se for comigo ou se for com outro professor, eu tenho certeza que isso vai ser trabalhado, tá? Isso é tema base da disciplina de Direito e Legislação do primeiro ciclo. Né? O direito do trabalho é um dos assuntos lá dessa disciplina, e certamente vai ser tratado isso, tá? A figura da advertência, que é uma jurisprudência, e as duas figuras que estão previstas na lei, que é a justa causa e a suspensão, tá? Só para a gente não entrar num outro conteúdo, senão realmente sai bastante fora, né, da questão do comportamento organizacional. Rosângela já fez Direito e Legislação, é uma matéria bem extensa, né, Rosângela? Tem bastante conteúdo lá, vários aspectos do direito, é uma disciplina muito boa, muito interessante. Tá? Muito bem. Com relação aos aspectos de motivação, né, a gente viu aí diversos autores, e como esse processo de motivação, né, ele acontece pelo atingimento ou não, né, pelo atendimento ou não, dessas necessidades, das relações, né, que existem no processo motivacional. Tá? Dentro desse aspecto, claro, existe a figura do líder, né? Então, existe toda uma preocupação das organizações, né, em relação ao processo motivacional, mas a figura do líder, ele é um intermediário, né, entre as políticas, estratégias organizacionais, né, e o grupo de colaboradores. Ao mesmo tempo que ele participa do grupo, né, ele também traduz essas estratégias, né, da política estratégica da empresa para o grupo. Então, ele é um intermediário e, ao mesmo tempo, ele precisa ser desenvolvido, treinado, né, na organização, também ser reconhecido, né, também ser motivado. Mas o líder, ele, nas suas possibilidades, né, ele deve possuir capacidade de compreensão e gerenciar as mudanças, de fato, né, ele traduz essas mudanças, muitas vezes estratégicas, né, de rumos da organização. Ele tem que ser capaz não só de administrar os processos, ou seja, como as coisas devem ser feitas, né, mas também gerir as pessoas, né, motivar, enfim, né, essas pessoas, esses indivíduos fazem parte do grupo que ele lidera. Ele deve definir metas, estratégias, né, e compartilhar isso com a equipe, né, estabelecer um ambiente de trabalho, né, que seja seguro, participativo, né, flexível e inovador, né. Para isso ele precisa, né, ter uma boa relação, uma relação interpessoal, né, positiva com a sua equipe. Né. Então, alguns aspectos do líder, o que é necessário para liderar. Dentro desses aspectos necessários para liderar, o líder desempenha papéis, né. Então, dentro desses aspectos, né, ele vai ter que implantar estratégias para traduzir, enfim, né, as metas, as políticas da empresa, né. Ele vai executar aquelas funções básicas da administração, né, planejar, coordenar, controlar, avaliar. Essas são funções básicas da administração que fazem parte do papel do líder, né. Ter iniciativa, ser proativo, né, abrir caminhos, enxergar novas possibilidades, né, e vai usar, claro, né, de estratégias para levar para a equipe, né, um conjunto de elementos que possam ser absorvidos pela equipe e se tornar as estratégias da própria equipe, né. Então, ele vai conduzir
essas estratégias, né, através da participação de cada indivíduo que compõe a sua equipe. Liderar não é algo simples, né, requer todas essas, né, capacidades, né, e às vezes isso já vem inato, né, o indivíduo já tem, de certa forma, uma aptidão natural para isso, mas é claro, isso também pode ser aprendido e desenvolvido ao longo do tempo, tá? Então, gente, vamos adentrar aí nos tipos e estilos de liderança, né? Nós temos 2 tipos, tá? Nós temos o líder formal e o líder informal. O que é o líder formal? Aquele que, né, tem uma posição oficial, né? Uma autoridade foi investida pela organização. Então, ele vai ocupar uma função, um cargo de liderança. O diretor, o gerente, o supervisor, o coordenador, né? Então, estão investidos de um cargo de liderança formal, ocupam uma posição na hierarquia organizacional, né? As posições presentes no organograma, né? E nós temos a figura também, né, de um tipo de liderança que é o tipo de liderança informal, né? Ela existe, né, nos grupos, mas não ocupa um cargo formal na organização, né? Não tem um cargo estabelecido na hierarquia dessa organização, mas ele exerce uma função de liderança dentro do grupo, né? Aquele indivíduo que é naturalmente motivador, naturalmente agregador, naturalmente positivo, né? E leva a equipe a avançar, né? Sempre no aspecto positivo, no atingimento dos melhores objetivos, dos melhores resultados. É o líder informal, né? Participa do grupo, está dentro do grupo, mas não ocupa oficialmente, né, um cargo. Pode vir a ocupar um cargo futuro, né, se ele se tornar um líder formal, mas ele é informal dentro do grupo, tá? O Marcelo colocou o encarregado, então entraria no informal. Se esse encarregado, né, não tem uma função de diretor, gerente, supervisor, coordenador, né, se enquadraria nessa situação, né, do líder informal. Então, se ele tem a mesma função dos demais, né, e ele é informalmente chamado de encarregado, aí ele é esse líder informado. A não ser que ele, esse líder informal, né, a não ser que ele tenha um cargo específico, né, diferente dos demais, aí tem lá um cargo de líder formal, né. Então, só se o encarregado, no caso aí, né, é uma colocação, né, completamente informal, né, ele ocupa, assim, né, encarregado daquela equipe, mas ele também é, né, operador como os demais, né. Agora, se ele tiver uma função, né, na carteira encarregado de equipe, e os outros são operadores, né, aí sim, aí ele já ocupa um cargo, tá? Tem esse detalhezinho aí. Algumas empresas usam de forma informal lá o encarregado, e outras, né, tem encarregado de equipe, né, aí tem que ver como é que isso está colocado na empresa, tá? Certo, Marcelo? Então, 2 tipos de liderança, líder formal e líder informal. E nós temos os estilos de liderança, né, que podem estar presentes tanto no líder formal quanto no informal. Isso é importante a gente distinguir, tá? A Iviane colocou ali no chat, tive um líder informal que achou que ia ser formal, e não aconteceu. Virou uma funcionária desmotivada. É aquela teoria, né, lá do recompensa-reforço, né? Então, o indivíduo tem aquelas expectativas internas, né, que se depois não se revelam de fato na realidade objetiva, né, venham ao causar algum tipo de desmotivação, né? Então, às vezes precisa aprofundar um pouco mais, né, o caso para ver o que pode ter acontecido, né? Às vezes pode ser uma falha da organização, né? Tinha um potencial de liderança muito bom e não reconheceu e não avançou essa liderança, ou pode ser uma falha de compreensão do indivíduo, né? Eu tenho esses componentes, capacidade de liderança, mas eu também não tenho os outros requisitos necessários para ocupar um cargo formal, né, de líder. Às vezes falta uma formação, né? Às vezes, né, algum outro tipo de elemento, né, além da formação, ter um idioma, ter uma formação, né, e algum outro tipo de solicitação que é necessária para aquela
a função, às vezes não só a formação, mas ter tido uma experiência profissional anterior, né, ocupando aquela mesma função, e às vezes tem esse outro detalhe aí também, né, precisa ver, claro, precisaria aprofundar o que aconteceu, mas sempre muito pesaroso, né, ter alguém que tem capacidade de liderança e não conseguir avançar com esse indivíduo, né, porque o líder é sempre alguém muito importante, né, que é empático, que tem uma boa relação com os demais, que faz o crescer, faz o grupo avançar. É bom, né? Quando você tem um líder positivo dessa forma, e quando ele não avança, né? É sempre pesaroso, né? É sempre ruim. Não só para ele, né? Mas para o grupo mesmo, né? Em si. O João colocou a motivação é um pilar essencial em qualquer ambiente. Perfeito, João. Qualquer tipo de grupo humano, né? Um grupo de amigos, o grupo, o timezinho do futebol, né? O grupo das meninas aí que joga vôlei junto, né? Se não tiver motivação, né? O resultado tende a ser ruim, né? Quando tem motivação, né? Às vezes a motivação supera até algumas fragilidades, né? Do grupo, e o grupo alcança patamares maiores do que se imaginava, né? Então a motivação é muito importante, realmente, João. A Janina também confirmando ali, né, o pensamento do João. O Marcelo colocou, professor, então, praticamente para um bom senso dentro da área de trabalho, dependemos muito da motivação, como nos motivamos, como somos com os outros da empresa. Exatamente, né? Sempre vai ter os dois componentes, né, Marcelo? A questão da automotivação, a questão interna, né, a percepção do indivíduo, né, e como ele trabalha isso, né, e claro, também o aspecto externo, né, aquilo que vem de fora para dentro, né. A Iviane colocou, mas agora ficou mais difícil trabalhar com ela desmotivada. De fato, né, então, a desmotivação causa, né, diversos impactos negativos, né, o próprio indivíduo, para ele, né, psicologicamente, né, sua saúde mental, enfim, uma pessoa desmotivada, né, ela causa mal-estar para o indivíduo, e para aqueles que convivem com o indivíduo desmotivado também, né, vão ser impactados, né, por aquela sensação, né, por aquela percepção, né, isso transparece nas ações da pessoa, né, então, por isso é tão importante, né, a organização cuidar bem, né, desse aspecto, né, motivação da equipe, dos indivíduos, né, e trabalhar isso, né. É claro que a organização deve perceber essas situações de desmotivação, compreender e buscar reverter uma situação de desmotivação, né. Daqui a pouco, né, estabelecer um programa, né, de crescimento. Tu não atingiu, né, aquilo que tu desejava nesse momento, porque te faltava tal formação, então vamos buscar isso, né, quem sabe buscando essa formação a gente possa te proporcionar isso mais adiante. Então, também é importante, né, trabalhar esses aspectos. É claro, né, deixar sempre muito claro as regras do jogo, porque, né, um preventivo à desmotivação nesse sentido seria, né, eu sei o que tem que ser feito para atingir aquela função. Se eu não tenho ainda, pelo menos racionalmente eu percebo e evito essa desmotivação, né? Agora, quando eu percebo que teria, né, ou não ficou claro para mim, eu posso entrar naquela teoria da equidade da Stacey Adams, né? Não foi justo, as regras não eram claras, né? E aí desmotiva, né? Porque a sensação é de injustiça, né? A gente entra naquela teoria da Stacey Adams, né? Claro que a gestão da empresa, as lideranças da empresa, né, devem ter muito claro, né, essas ideias, essas teorias, né, justamente para trabalhar esse elemento. Como a gente falou, né, o resultado vem das pessoas. E se a gente não trabalha a motivação da equipe, né, se não trabalha a motivação das pessoas, o ambiente não é bom, não é salutar, né, a gente não tem isso dentro da organização, claro que os resultados não serão os melhores, né, porque a desmotivação, né, ela acontece em cascata, né, é um indivíduo que influencia outro, daqui a pouco, né, a gente tem uma situação bem ruim, né, e os resultados são impactados em função disso, né. Então, bem interessante aí a situação, né, o exemplo, o estudo de caso que a Iviane trouxe, né, realmente tem esses impactos, né. Camila colocou ali no chat, um chefe trabalha levantando a equipe, ensinando, motivando, inovando, aí sim é visto toda a equipe, não só o chefe. Legal, é um líder participativo, né, isso aí, Camila. O João levantou a mão, quer falar, João?
Então, para mim, apareceu que teria levantado a mão junto. Quer falar? Ou foi sem querer que tu clicou ali no levantar a mão e... Foi sem querer? Tranquilo. Tranquilo. Então, gente, vamos avançar agora para os estilos de liderança, tá? Então, nós temos o estilo de liderança autoritária, tá? Então, esse estilo de liderança, né, o gestor ele costuma tomar as próprias decisões, né, decidir as coisas sem a participação da equipe, sem a participação dos subordinados, né? Então, ele decide e exige, né, o cumprimento das suas ordens, né, das suas decisões, tá? Não é participativo, né, e até um pouco distante, né, da equipe em termos de relacionamento. Essa liderança autoritária tende a não ser a mais positiva, né, nem muito menos aí a mais motivadora, né? Nós temos a liderança democrática, né? Aí nesse tipo de liderança, né, as coisas são participativas, né? Então o líder democrático, né, ele inclusive divide, né, ideias, busca ideias, né, conversa com a equipe, né, debate as situações em conjunto com o seu grupo, né? O democrático ele é muito participativo, né? E gosta e prefere, né, de estar junto com a sua equipe, né, e buscar soluções em conjunto, né? Nós temos o chamado líder laissez-faire. Laissez-faire do francês, né, que significa liberal. Esse tipo de liderança, né, é um pouco mais rara, né, e um pouco mais difícil também de se ver, no sentido de ter uma boa aceitação, às vezes, da própria equipe, né? Precisa, claro, de um amadurecimento bem grande da equipe, de um amadurecimento bem grande também do líder, para que se consiga ter a liderança liberal, né? Em diversos aspectos comportamentais, a equipe precisa ser muito madura internamente, né? Uma maturidade não só intelectual, mas uma maturidade comportamental, né? Uma inteligência emocional, de certa forma, bastante acurada, para que o resultado seja positivo, né? Para que não hajam conflitos, muitas vezes, de interesse e de poder dentro do grupo, tá? Mas ela é muito positiva quando dá certo, tá? A tal da liderança laissez-faire, liderança liberal, tá? Ela acontece quando o líder, né, dá total liberdade aos seus liderados. Eles tomam decisões, né? Eles participam de uma forma direta no processo de decisão, tá? Inclusive nos controles que o líder exerce. Esse líder delega a sua liderança aos demais do grupo. Por isso eu estava falando que precisa ter muita maturidade, né, para não haver, né, embates e conflitos de liderança dentro do próprio grupo, né? O grupo precisa reconhecer o líder, né, e entender que esse líder está delegando, né, o poder de diversos elementos, né, e não são eles o líder, né, mas eles são parte integrante e o sucesso da equipe depende da participação de todos, né, pela delegação do líder. O que exige, claro, um grau de maturidade, como eu falei, importante. Essa liderança liberal, dentro de uma equipe imatura emocionalmente, não dará certo. Um líder, emocionalmente também, né, imaturo, né, dentro de uma equipe liberal, também vai dar conflito, né? Então precisa ter, né, os elementos muito alinhados, né? O perfil do líder, o perfil da equipe, né? Essa maturidade, né, não só intelectual, mas uma maturidade emocional, né, uma inteligência emocional muito grande de todos. Isso tende a dar muito certo quando há esse casamento aí, né, desses elementos, tá? Muito bem. Nós temos também a liderança situacional, tá? Essa busca se posicionar diante das diferentes situações, né, que ocorrem ao longo do tempo com a equipe, né, e diante dos diferentes momentos que essa equipe vai transitando ao longo do tempo, né. Assim como o indivíduo
evolui, se desenvolve, cresce, o grupo também, né? Acontece a mesma coisa, né? O grupo vai amadurecendo, vai se desenvolvendo, né? Ao longo do tempo. Então, a liderança situacional, ela se molda a esse processo evolutivo do grupo. Então, conforme o grupo vai evoluindo, vai amadurecendo, a liderança vai, então, interagindo, né, e evoluindo os seus processos junto com o grupo, chamada de liderança situacional. E, por fim, nós temos a liderança transformadora. Tá? A gente pega todos os aspectos positivos dos estilos de lideranças anteriores que a gente viu, né, e soma eles, né, remodela eles. A gente tem a liderança transformadora. Então, tudo que é positivo nos demais estilos estão presentes aqui na liderança chamada liderança transformadora. Então, a gente vai ver que tem aspectos lá da liberal, né, liderança transformadora delega, né, as coisas, né, para os liderados, né, tomar as decisões também. Comunicação com o grupo, tem bom relacionamento interpessoal, ele gerencia o planejamento que é aplicado sob as suas responsabilidades, ele avalia o seu grupo, ele alinha os objetivos do grupo com os objetivos organizacionais, ele desenvolve o grupo, ele compreende o estágio de desenvolvimento do grupo e dos indivíduos, tá? Para poder proporcionar o desenvolvimento, ele desenvolve visões, né, e sistemas e estratégias para fazer o grupo crescer, evoluir na direção do atingimento dos objetivos. Né? Essa é a liderança transformadora. Então a gente vê que tem diversos aspectos aqui de outros estilos, os aspectos positivos dos outros estilos presentes na liderança transformadora. Tá? Como é que ficou, gente, esse conteúdo que a gente trabalhou sobre liderança, estilos de liderança, os diferentes autores trabalhando os aspectos da motivação? Ficaram com alguma dúvida, alguma pergunta? Como é que ficou para vocês? Ficou bem explicado, doutor. É porque a gente já tem uma experiência, eu já tenho uma experiência no trabalho que eu estava antes e tudo que o senhor me falou eu fui lembrando. Legal, bacana, Bruna. Legal quando a gente consegue fazer essa relação, né, com a experiência profissional e a teoria. Bacana, Bruna, legal. Sim, sim. A Paloma colocou muito bom, Janaína tudo certo, Tawane tranquilo, Michel tudo certo, Rosângela tranquilo. Muito bem, gente. Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, né, nenhuma pergunta a respeito, a gente pode encaminhar para o nosso intervalo, né? A Gabriele colocou ali. Bem bom, a liderança é sempre um tema interessante e necessário. Legal, Gabriele, obrigado. O João levantou a mão, pode falar, João. Ô, professor, a liderança ali liberal, por ser uma expressão francesa, tem alguma coisa, alguma ligação com a Revolução Francesa? Não necessariamente, tá? Não necessariamente. A gente tem alguns autores, né, de origem francesa que fizeram parte ali da formação, né, inicial da ciência, da administração. Entre eles, não sei se já fez a disciplina do TGA, né, entre eles a gente tem o Fayol, por exemplo, né, que era daquela origem, né, da europeia, França, ali, que traz a teoria, uma das primeiras teorias da ciência da administração, né, a teoria clássica. E na América, né, na América do Norte, a gente tem lá o Taylor, né, com a teoria científica. Então, é daí que vem, né, desses teóricos da ciência da administração, né, que vão trabalhar depois, mais adiante, né, a teoria comportamental, né, a teoria das relações humanas, e vai surgir essa questão dos tipos de liderança, né, e aí não tem muita relação direta, tá, com a Revolução Francesa. É claro que todos os movimentos sociais no mundo, em algum momento, de alguma forma, né, influenciam teorias, influenciam as ciências, influenciam a cultura, né, e a formação dos conhecimentos. Mas eu te diria assim que não influencia de forma direta, tá? Certo, obrigado. Certo? Valeu, obrigado. Muito bem, gente. Podemos fazer então o nosso intervalo, 15 minutinhos. Aí na volta do intervalo, a gente faz a nossa chamada, aí depois do intervalo a gente vai ter exercícios ali
no Classroom para vocês fazerem. A gente permanece conectados, né? Nesse segundo momento com exercícios, né? Vocês estão fazendo os exercícios ali e a gente está aqui conectado. Surgiu dúvida sobre os exercícios, a gente conversa aqui, esclarece, né, as dúvidas, tá? 15 minutinhos, então, para fazer um lanche, né, respirar um pouquinho, e aí já voltamos. No meu são 20h46, 21h01, né, voltamos do intervalo. Não precisam desconectar, né? Eu apenas fecho aí o microfone e a câmera e habilito de novo, né? Já às 21h01 com a chamada aberta para chamar vocês nominalmente, né? Vocês respondem para a presença. Tá, gente? Então, até daqui a pouquinho.